Hello! Vamos fazer o planejamento estratégico para os próximos meses. Eu não estou arrumada, não estou, inclusive, no meu melhor momento aqui, visualmente falando. São 7 horas da manhã, acordei às 5, fui treinar, fiz o meu cardio. Cheguei em casa, esse horário meu esposo ainda está dormindo, então eu não quero atrapalhar e tomar banho, enfim. E eu tenho reunião às 10 da manhã, então eu acho que vai ser interessante fazer essa inversão, já chegar, já focar. Planejamento é um exercício que exige bastante concentração, é bem complexo, inclusive quanto mais tempo a gente dedica no planejamento, mais fluidas serão as nossas semanas. E aí, para não perder muito tempo com arrumação, café, enfim, eu vou fazer esse processo inverso. Vou começar agora, a ideia é terminar até umas 9h30. Obviamente esse vídeo não vai ser até lá, né? Eu vou acelerar, enfim, em alguns momentos. Mas a ideia é compartilhar alguns processos que eu uso, algumas metodologias, enfim. Principal ponto, eu vou utilizar a metodologia 1 ano em 12 semanas. É uma das metodologias que eu já estudei, eu gosto muito. Eu sou mentora de planejamento estratégico pessoal e de carreira, sou empreendedora na área digital e também sou diretora de uma startup. Hoje, especificamente, eu vou fazer aqui o planejamento com vocês dessa área da startup. Bom, essa metodologia, eu gosto bastante dela porque nos traz muito senso de foco, responsabilização e concentração, e é importante dizer que não é a mesma coisa de fazer o planejamento de um trimestre. 1 ano em 12 semanas traz uma percepção exatamente como o nome diz, é 1 ano em 12 semanas. O trimestre, apesar de 1 ano em 12 semanas, né, ser 3 meses, o trimestre é um período de tempo que está inserido em um ciclo maior de 12 meses. E isso muda a nossa percepção de foco e de produtividade, porque acaba que um trimestre, ele é uma parte, um quarto do ano todo. Quando a gente faz o planejamento, né, de 1 ano em 12 semanas, cada semana representa um mês e cada dia representa uma semana. Então, o nosso senso de urgência, de foco é muito maior. E é por isso que eu vou fazer com essa metodologia. Contexto. O que eu vou fazer de planejamento hoje é um projeto da startup, é um projeto que eu estou tomando à frente agora, que se chama Mães Embaixadoras. E o grande objetivo é, através desse projeto, criar uma comunidade das famílias, na verdade são famílias embaixadoras, das famílias que nós atendemos, né? Nós atendemos alunos e o objetivo é, através desse projeto, a gente estar mais próximo de maneira relacional, mas também de marketing das famílias que estão conosco. Então, sem mais delongas, a primeira coisa, ferramentas que eu vou utilizar. Já estou com o Claude aberto aqui. Eu não sou muito fã de utilizar, na verdade, não sou fã nesse momento, eu acho que eu já saturei de ouvir muito a opinião da IA, então o Claude ele vai me ajudar muito mais na parte ferramental. Eu vou trazer para ele os inputs, ou seja, as minhas visões, as minhas considerações, e ele vai transformar isso em algo visual que eu vou poder compartilhar com o time, inclusive na reunião das 10, na reunião da tarde também que eu tenho. Então a ideia é que ele organize as minhas ideias, transforme isso num mapa estratégico e num sistema de gestão que a gente vai acompanhar. Além disso, na semana passada eu fiz uma reunião com o time, onde a gente levantou alguns pontos relacionados ao passado do projeto. Esse, sem dúvidas, é o primeiro passo que eu sempre levarei em consideração qualquer planejamento, quer seja de vida, quer seja de negócio, né, ou de uma área, de um projeto. É você entender qual é a sua percepção, qual é a sua leitura do passado, o que você não está gostando do projeto, o que poderia ser melhor, o que tem funcionado bem. E aí, olhando para áreas da vida, seria nesse mesmo sentido, né? O que tem funcionado bem no seu passado, o que você está feliz, o que você não está feliz, e aí, a partir disso, começar a executar. Então, eu vou abrir aqui as anotações que eu fiz da última reunião, para começar a tirar alguns insights disso, e aí, desses insights, traçar uma visão de longo prazo para esse projeto. Nesse momento, na verdade, como nós não temos tanto tempo, não façam isso, né? Porque isso é muito importante. Mas é porque, na verdade, esse projeto ele já tem uma visão de longo prazo que é associada à empresa. Tá? Então, eu vou pular para a visão mais enxuta dos 3 meses. Qual é o nosso grande goal para os 3 meses? Porque, mais uma vez, nós já temos essa visão de longo prazo. Mas, depois que você olha o passado, é importante você traçar uma perspectiva de longo prazo. Aonde você deseja chegar. E aí, é legal que essa perspectiva seja 2, 3 anos à frente, né, para ampliar o seu campo de visão, te inspirar. E tome tempo nessa etapa também, tá? Se você nunca fez isso, a primeira etapa sempre é
trazer uma perspectiva sobre o futuro, porque é isso que guia todas as coisas, né? A partir daí é que você vai entender, enfim, quais projetos, quais frentes, quais indicadores você vai priorizar. Mas como a gente já tem uma aqui, eu já vou direto para a visão do meu ano em 12 semanas, tá bom? Então é isso, vou abrindo aqui, vai abrindo os seus aí também, que a gente vai fazendo junto. E aí, voltando aqui, só dividindo o insight, né? Toda essa parte inicial que eu tô fazendo de análise do passado, eu fiz na imersão da seguinte forma. Trouxe o time, né? São 3 meninas, comigo 4. E aí a facilitação funcionou assim. Primeiro, cada uma escrevia... Deixa eu só abrir, inclusive, o slide aqui para ter certeza todos os detalhes, para lembrar todos os detalhes. Bom, a gente primeiro, boas práticas de imersão aqui, já fazendo um super parênteses. Eu comecei apresentando a agenda do dia, deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas basicamente assim, eu comecei mostrando a agenda do dia, depois a gente trabalhou um check-in, eu levei umas cartinhas também pra gente brincar assim, né, ter uma interação de perguntas mais relacionadas a aspectos pessoais. Depois a gente fez um paralelo entre como a comunidade é hoje e o nosso sonho para daqui a um ano. Então, como elas viam, e aí cada uma recebia post-it, cada uma escrevia individualmente nos seus post-its. Depois a gente compartilhava o que tinha escrito e identificava os padrões. Por exemplo, a mesma coisa que eu escrevi, a outra escreveu. Beleza, temos um padrão. Aquilo se repetiu mais. Também a gente fez o mesmo exercício para o sonho, né? Daqui a um ano, como nós desejamos ver a comunidade. Mesma coisa, cada uma escreveu individualmente, depois a gente padronizou e juntou. E aí nós construímos, a partir disso, né, uma manchete, entre aspas. Desculpa mostrar assim, tá? Não sei porque que o iPhone não vira, mas a gente escreveu uma manchete que descreveria o programa se tudo desse muito certo daqui a um ano. E aí foi dessa manchete que nós chegamos em uma visão que traduz bastante como eu vou destrinchar isso em objetivos, em indicadores. Que no caso em um ano construiremos uma comunidade engajada e satisfeita que trouxe X%, aí aqui eu tenho que analisar os dados, a mais de leads qualificados e contribuiu com o aumento da receita em Y. Também tem que olhar os dados, né? Para não ficar uma coisa solta, não ficar um achismo. E aí, a partir disso, é que a gente começa a destrinchar os objetivos, as responsabilidades. Então, esse foi um processo super importante para me trazer clareza desse sonho grande e colocar o time na mesma página que eu, né? Se eu fosse construir isso sozinha, quando eu fosse apresentar para o time, não ia ter o mesmo nível de engajamento. Então, eu amo imersões e facilitações por causa disso, porque a gente consegue se alinhar em relação a responsabilidades, em relação a sonhos, em relação a perspectivas, né, de projetos, e também faz o time se envolver mais e se sentir pertencente mesmo. E aí, a partir disso, a gente identificou 4 frentes. Como? Lembra que eu falei que a gente colocou, né, o que nós desejamos ver para a comunidade, né, para esse projeto, o sonho grande? Desses padrões, imagine que foram identificados 8 padrões. E aí eu dei para cada uma 3 estrelinhas de adesivo. Sabe aqueles adesivos estrela quando a gente tava na escola? Pronto, eu brinquei ali numa lógica de que essas aqui são suas moedas. E você pode investir 3 moedas em 3 frentes que você acha. Ou, na verdade, você pode usar essas 3 moedas em uma só frente, mas que você acha que é muito relevante. E assim, cada uma distribuiu. Então, dessas 8 frentes, nós distribuímos em 4 que tiveram mais votação. As outras frentes não são importantes? São, mas o grupo entendeu que aquilo era prioritário e que eram alavancas. Se nós melhorarmos esse aspecto, nós vamos melhorar esses outros aspectos também. Então, isso nos tirou de um lugar de muitas frentes de trabalho para nós temos 4 frentes, nós vamos focar nessas 4 frentes. E aí eu estou trabalhando agora em cima disso. Então, eu trouxe aqui, né, para o Cláudio, para minha discussão com ele. Qual é a nossa visão, que é essa que eu compartilhei com vocês, né? Construiremos uma comunidade engajada, enfim. Dessa visão, identificamos 4 frentes mais apoiadas por todo o time. E aí eu vou destrinchar essas 4 frentes. E aí, a partir dessas 4 frentes, é que eu vou começar a trabalhar numa lógica de meta, indicadores, né, semanais e responsáveis por cada um deles. Beleza? Vou continuar aqui.
Boa, aí vem cá. O que eu fiz até agora? Lembra que eu falei, né, que o pessoal tinha identificado 4 frentes interessantes de trabalho. Quando eu comecei a aprofundar na análise, percebi que essas 4 frentes estavam mais relacionadas ao meio do que ao fim. E para um planejamento funcionar, é muito importante que a frente esteja relacionada ao fim. O que eu quero dizer? Vou dar um exemplo. Uma das frentes que eles trouxeram, que o time trouxe, inclusive comigo também, né, que a gente trouxe em conjunto, foi trabalhar mais os dados da nossa comunidade. Então, a gente ter mais números, mais pensamento analítico, né, para poder tomar decisões. Só que isso é um meio, você pode usar os dados de diversas formas para diferentes objetivos, inclusive. Diferentemente, um objetivo fim, por exemplo, é aumentar o número de leads qualificados para X%, ou enfim, para tanto, depois da implementação desse projeto, que é um dos grandes objetivos, inclusive, né? É um projeto que visa, a partir da nossa comunidade, fazer a voz da Kaizen chegar em mais lugares. Então, o dado, ele pode ser utilizado nessa frente, ele pode ser utilizado em outra frente. Por exemplo, uma outra frente de meta é aumentar o engajamento orgânico no nosso Instagram para X%, tá? Então, nós temos uma base de engajamento que tem uma parte que vem do Ads e que vem do orgânico. O grande objetivo também de você ter uma comunidade é você aumentar esse engajamento orgânico, né? Sem depender tanto do tráfego pago. Então, os dados também podem ser utilizados para cá. E aí, esse é uma outra etapa do planejamento. Beleza, você vai definir a sua visão, como nós definimos aqui. Dessa visão, você vai destrinchar as metas. E aí, busque entender se aquilo que você quer implementar é meio, é uma coisa que pode ser implementada como a forma de fazer, ou se é o fim, nós queremos atingir essa meta. Para cá eu coloquei 3 metas, tá? Para o nosso ano de 12 meses, que é aumentar o número de leads qualificados para um percentual, né, um X, alcançar 85% de execução do calendário proposto para as embaixadoras. É uma das... Eu não vou super detalhar para não ficar... Não sei se isso ajuda ou não, enfim. Então eu vou detalhar, porque pode ser que ajude, né? Alcançar 85% da execução do calendário é que nós propomos para as nossas embaixadoras que elas postem coisas relacionadas a Kaizen, e a ideia é que isso saia do papel. Por que não 100%? Porque 100% seria buscar a perfeição. Isso não considera que em algum momento uma mãe pode estar numa semana difícil, que a gente, por algum motivo, não vai conseguir executar aquela semana, enfim. Então, eu nunca coloco as coisas 100%, né? Sempre tem uma margem aí de erro, mas 85% mais é uma margem de excelência. E aumentar o engajamento orgânico do nosso Instagram também para Y%, certo? Então, essas são as 3 metas. Dessas 3 metas, aí nós vamos definir indicadores que a gente chama, né? Indicadores de performance e indicadores de resultado. Esses aqui, eles já estão bem direcionados para indicadores de resultado, ou seja, é o fim. Indicador de performance é o que eu faço no meio para atingir esse indicador de resultado. Vou dar um exemplo. Se eu quero aumentar o engajamento orgânico do nosso Instagram, eu preciso de bons conteúdos, de bons roteiros, de boas referências. Então, um indicador de performance, né, que não é resultado, é de performance, é meio. Um indicador de performance nós precisamos ter por semana o levantamento de 10 novos conteúdos ou 20 novos conteúdos, enfim, que estão em alta ou que gerem conexão para enviar para as nossas mães embaixadoras. Então, isso é performance do time. Se o time não fizer isso, muito dificilmente nós vamos atingir esse engajamento orgânico, porque vai faltar insumo, vai faltar referência, e as nossas mães não vão conseguir fazer aquilo que a gente pretende fazer, né? Deseja fazer. Então, a performance são uma maneira de você mensurar ações de processo, certo? Não é de resultado. É super importante porque muitas vezes no dia a dia nós precisaremos focar na meta de performance, no indicador de performance, esperando que é exatamente o cumprimento dessa performance que vai nos levar para uma meta de resultado, né? Um indicador de resultado. Vou dar um outro exemplo da vida pessoal. Quando a gente tem um indicador de resultado, perder 10 quilos é resultado, é finalístico. Mas qual é o indicador de performance? É treinar 5 vezes na semana. Outro indicador de performance é estabelecer que uma rotina de alimentação em 1.300 calorias, só ter refeição livre 2 vezes por semana.
Então, são indicadores de performance que vão te levar para o indicador de resultado. Se você não cumprir isso aqui, é praticamente impossível você chegar no de resultado. Por que é importante essas duas coexistirem? Porque se você estiver fazendo tudo certo no de performance e ainda assim não estiver alcançando o resultado, provavelmente você vai precisar trabalhar outras táticas, né? Pensar em outras estratégias para atingir esse resultado. Mas muitas vezes, 95% das vezes, tanto dos mentorados que eu acompanho, como na minha vida, como no negócio, quando a gente não vê o resultado é porque nós não estamos cumprindo os indicadores de performance. E aí, qual é o problema de quando a gente não tem um indicador de performance? A gente vai lá e muda toda a estratégia. A gente acha que o problema foi a meta, a gente acha que o problema foram os objetivos, as táticas, sendo que o problema foi execução. Nós não executamos da maneira que deveria ter executado, nós não fomos consistentes o suficiente para ver o resultado. Então, antes de mudar o planejamento, antes de pensar uma nova tática, uma nova estratégia, um novo realinhamento, temos que garantir que o que foi combinado realmente teve um período aí de execução, de constância, para poder tirar as nossas conclusões disso. Voltando, né? Construímos a visão do futuro, dessa visão nós estabelecemos as metas, dessas metas é hora de construir agora indicadores de performance e indicadores de resultado, porque aí sim isso vai se destrinchar nas 12 semanas. Deixa eu falar duas coisas. Uma, se eu não estivesse aqui com vocês, gravando, enfim, eu estaria escutando uma playlist, vou até compartilhar com vocês, é uma que eu amo para esses processos de concentração, e eu tô falando isso porque eu acabei de escutar um barulho lá de fora que me desconcentrou. Enfim, processo de concentração é impressionante como a música, no meu caso, pelo menos, me coloca no estado de flow, assim, de envolvimento e até mais prazer nesses processos. E um segundo ponto, eu comecei a desenhar os indicadores de performance e aí eu fiz uma pausa e eu comecei a listar todas as ações que poderiam nos ajudar a atingir os indicadores, as metas, né? Aqui, nesse caso que eu estou fazendo, os indicadores de resultado vão ser iguais às metas. Então, eu realmente vou pensar só nos indicadores de performance. E aí eu fiz esse processo contrário e eu acho que isso pode ser interessante, tá? Porque aí a gente pensa em todas as ações e dessas ações é que começamos a refletir quais indicadores de performance poderiam mensurar essas ações. Então, verifique se no seu caso faz sentido. Para a vida pessoal, por exemplo, esse exemplo, né, do treino acaba sendo muito fácil, né? Não tem muita coisa que você tem que fazer. A gente sabe que tem que fazer, não é muita coisa, é só repetir aquela mesma coisa todo dia ou toda semana. Mas como aqui é um projeto um pouco mais complexo, tem mais pessoas envolvidas, eu levantei essas várias ações. Aí agora sim, estou terminando as ações e vou começar os indicadores de performance totais. E só uma informação aqui pontual, até o momento eu só estou escrevendo no Cloud, eu nem dei Enter. Eu só estou munindo ele de informações do tipo, nós vamos criar um planejamento com base no método 1 ano e 12 semanas, primeiro essa é a visão, a escrevi. Dessa visão nós temos 4 pontos importantes discutidos na imersão, mas as nossas metas serão essas 3. Vamos pensar nas táticas, as táticas pensadas são essas, aí estou descrevendo. Depois eu vou escrever os indicadores de performance, depois eu vou dar um Enter pedindo para que ele avalie, né, ele critique o que eu construí, pensando, você sentiu falta de algo, deveria, enfim, acrescentar alguma coisa. E aí, depois desse refinamento, é que eu vou pedir para ele construir uma visualização disso, até para ficar melhor para o time também. E agora são 8h07, então passou mais ou menos 1 hora. Eu levantei aqui várias táticas que nós podemos realizar, ações, né, que nós podemos realizar para atingir as metas. E aí eu vou pedir para o Cloud me trazer sugestões de indicadores de performance. Nessas horas a IA é ótima, porque tipo, ela já tem input, enfim, ela pode me trazer algumas ideias aqui. Já fica também de sugestão.
Aí, vamos lá. Aqui terminamos, né, eu e o Claudio, os indicadores de performance. Deixa eu dar só alguns exemplos, né, para compartilhar com vocês. Número de planejamentos mensais enviados com 15 dias de antecedência. Então, um dos nossos objetivos, na verdade, um dos nossos processos é que as famílias precisam receber o roteiro, o conteúdo, o briefing, com 15 dias de antecedência para dar tempo suficiente para se organizar, colocar no calendário e postar. Então, isso é um indicador de performance. Se o time não faz isso, acho que eu dei esse exemplo antes, né? Se o time não faz isso, isso vai afetar a entrega final. Ou um outro exemplo, número de conteúdos que atenderam ao objetivo de ser algo super orgânico. Então, nós temos por um lado, um volume de conteúdo sendo gerado, que é ótimo, mas esse indicador, ele já é até de qualidade, né? Além da performance, é qualidade, tá? Mas desses, o quanto que eles realmente estão atendendo ao objetivo de serem algo orgânico, a voz da Kaizen de maneira natural. Isso desafia o meu time a não só executar o processo, mas executar o processo com qualidade. Ok, eu enviei o roteiro, eu pensei numa referência, a gente mandou para as nossas famílias, mas está tendo dificuldade em executar. Como é que nós, responsáveis por esse processo, podemos melhorar essa transmissão de informação? A gente vai dar mais exemplos, a gente vai melhorar esse briefing, a gente vai se colocar à disposição para gravar, se for o caso, né, se for possível, se a pessoa, enfim, for aqui da nossa cidade. Então é isso, não só de execução, mas também de qualidade. Mas ainda assim está dentro ali de performance, né? Mais do que do resultado final, porque o resultado final, mais uma vez, por exemplo, nesse caso, é aumentar o engajamento orgânico em X% em relação ao tráfego pago, né? Ao Ads. Então é isso. Aí agora vou para responsáveis, né? Papéis e responsabilidades. Então eu vou destrinchar isso aqui, aí também já vou conversando com o Claudio, né? De acordo com o que eu conheço do meu time, o que cada um tem para agregar. Quais são os indicadores que cada um vai perseguir. Pronto, agora eu pedi para ele criar um HTML em que a gente vai acompanhar isso, né, ao longo das 12 semanas. Que tenha um gráfico de evolução também, e que um ponto que é legal fazer também nas 12 semanas é que, como as coisas são muito palpáveis, você tem indicadores, você tem todo o planejamento destrinchado em 12 semanas, fica mais fácil você mensurar e pontuar o time, né? Fazer tipo uma gamificação. Então eu pedi para que também ele projetasse isso no HTML. Que cada ação semanal tivesse ali, se a pessoa atingir aquela ação, ela ganha um ponto, e aí mostra um gráfico ao longo do tempo de como que está o desempenho, né, os indicadores de performance, mas também um gráfico ao longo do tempo em relação aos indicadores de resultado, e que eu possa imputar novos dados toda semana para poder atualizar isso. Ponto importante, quando ele acabar de me enviar o HTML, eu avaliar, passar feedbacks, né? Sempre é uma troca. Enfim, e tiver isso pronto, eu vou pedir para ele me ajudar também no papel de liderança, no sentido de me sugira check-ins que podem ser interessantes para a gente começar toda semana. Quando a gente olha para projetos, né? E mais uma vez, por isso que eu gosto dessa metodologia, cada semana você precisa injetar ânimo no seu time, né? Você precisa injetar propósito. E não é só no time, tá, gente? Eu tô falando pro time porque especificamente agora tô trabalhando aqui para o time, mas eu faço isso na minha vida todos os dias há 10 anos, desde os meus 19 anos, então exatamente, há 10 anos. E aí, esses check-ins, né, são momentos de respiro, são frases, são práticas que você faz, te reconectam com o plano, te lembram por que você está fazendo isso, te lembra qual é a sua responsabilidade no todo. E aí, num contexto de empreendedorismo, de times, esse é o papel da liderança. Se você não fizer isso, é muito difícil que outra pessoa do time vá pensar em como instigar os seus colegas, ou instigar a si mesmo.
Então, eu também vou conversar com o Cláudio nesse sentido, de já pensar em check-ins que podem ser utilizados a cada uma das semanas, que nos reconectem com a nossa visão, com os nossos porquês. E no final das contas, apesar disso ser um projeto para o negócio, cada um individualmente tem que ter um interesse naquilo, né? Não interesse no sentido ruim da coisa, mas como que você pode se tornar mais caro através desse projeto? Isso pode ser um case da tua carreira, você pode explorar sua criatividade, fazer testes, e aí vem muito da autonomia do time, né? Como que a liderança permite essa autonomia. Reconectá-los com isso é importante também, não é só um objetivo do negócio, mas se você tá nesse negócio, você tá nesse trabalho, em algum grau a sua vida precisa se conectar com isso daqui. Se não se conecta, não vai ser legal para ninguém. No caso das meninas, eu sei que todas elas têm uma conexão com a empresa, assim como eu, né? E isso faz parte de um plano maior de carreira, em que a empresa viabiliza esse plano maior de carreira. Então, relembrá-las, né, do porquê que a gente está fazendo isso também é muito importante para que não seja uma entrega fria, ao contrário. Como nós colocamos nossos talentos, nosso tempo para construir coisas que vão ser produtivas, tanto para o negócio como para a nossa carreira. As coisas estão muito conectadas. E é isso, ele está trabalhando aqui, ó, deixa eu mostrar. Tá aqui, ai, não sei se tá dando para ver, mas enfim. Aqui, ele está sugerindo aqui novas coisas, vou dar uma olhada. Deixa eu trazer vocês para cá, que aí dá para ver aqui. Vamos lá, vou dar alguns feedbacks aqui pra ele, depois a gente vai pra mais um momento de reflexão, que aí eu acho que já vai ser a final. Agora são 8h47 da manhã. Bom, eu acho que é isso. Eu tô aqui batendo a cabeça com o Cláudio. Ele me entregou um dashboard legal, mas não tá funcionando algumas funcionalidades que eu pedi. Então eu tô passando feedbacks para ele. Depois eu vou fazer aquilo que eu conversei, de pedir, construir com ele alguns pontos agora de desenvolvimento do time, né? Estímulos, check-ins, para a gente não perder o ritmo ao longo das semanas. Vou para um break aí, uns 20 minutos sem fazer nada, deitada no sofá. Depois tomar café, enfim, me organizar para começar o trabalho efetivamente às 10. Quer dizer, trabalho não, né? Começar a reunião às 10. E acho que é isso. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E se você gostou desse tipo de conteúdo também, me deixa saber. Eu pretendo compartilhar aqui agora no aspecto pessoal, que é onde a gente também tem muitas dúvidas. Afinal, nós nos importamos muito com os nossos sonhos, as nossas metas. Acho, inclusive, que é até mais, não só mais gostoso, mas mais simples de executar, porque não existe tanta complexidade de diferentes pessoas, diferentes responsáveis. E aí eu posso compartilhar com vocês o que eu estou construindo para minha vida para as próximas 12 semanas. Beijo e até a próxima!